Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 10 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Só te adoramos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus. Que o Espírito Santo se aposse da minha mente, que o Espírito Santo venha se apossar da mente de todos os meus irmãos, abrindo a nossa mente para entendermos a tua profecia que vamos estudar hoje sobre Apocalipse capítulo 20. Derrama sobre nós a tua promessa, o Espírito Santo, o que mais necessitamos neste momento, Jesus amado, Salvador nosso. É em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, continuando com a série Desvendando o Apocalipse. Hoje chegamos então ao capítulo 20 de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Este é um dos capítulos mais esclarecedores da profecia de Apocalipse. O capítulo 20, porque está falando sobre o sétimo milênio. Por que sétimo milênio? Queridos, Apocalipse 20 está falando sobre 1000 anos. O sétimo milênio. 6.000 anos de pecado são passados. Desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo foram 4.000 anos. Alguns contam os 4.000 anos até o nascimento de Cristo, outros contam os 4.000 anos até o batismo de Jesus no ano 27, e outros ainda contam os 4.000 anos até o ano 31, quando Jesus morreu na cruz. Mas, queridos, o importante é que foram 4.000 anos desde o pecado de Adão até Cristo. E de Cristo para cá já estamos em 2022. Queridos, são passados 6.000 anos. Nós estamos justo no início de um sétimo milênio. Por isso é importante você entender que Jesus Cristo está para voltar. Está para voltar porque cumpriu-se o tempo. Quando Deus fez o mundo numa semana de 7 dias, deixou 6 dias para o ser humano. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. 6 dias pertence aos homens. Mas, queridos, o sétimo dia, Deus separou para ele. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia pertence a Deus, desde a semana da criação. Mas, queridos, aquela semana da criação, embora sendo uma semana de 7 dias, literais de 24 horas, também esta semana da criação é uma grande profecia. Eu diria a maior profecia da Bíblia, porque é uma profecia de 7.000 anos. Por que 7.000 anos? Porque a palavra de Deus diz na segunda carta de Pedro, abra sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, o capítulo 3. Aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, falando da segunda vinda de Jesus, Deus diz assim, verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus fez da semana da criação de 7 dias uma profecia de 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado nesta terra, e o sétimo milênio, queridos, exatamente o milênio de Apocalipse 20, é o milênio de Deus, porque ele toma a sua igreja, resgata-a, leva-a para o céu, onde vamos passar esses 1000 anos com Deus lá no céu. É o sétimo milênio, o descanso milenial. A Bíblia fala do descanso semanal, que é o sétimo dia da semana. A Bíblia fala do sétimo ano, que era o descanso do solo. E a Bíblia fala também do sétimo milênio, que é o descanso do planeta Terra, o descanso milenial. Apocalipse capítulo 20, queridos, começa, abra sua Bíblia,
Apocalipse capítulo 20 começa falando da prisão de Satanás. A prisão de Satanás será durante este 7º milênio. A igreja de Deus estará no céu durante este 7º milênio. E a terra estará totalmente destruída, em trevas, um abismo. Quando a Bíblia usa a palavra abismo, nós temos que entender a palavra abismo de acordo com o contexto bíblico. E aqui diz em Apocalipse 20, verso 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. A chave do abismo. Conforme Gênesis capítulo 1 e o verso 2, abismo é a terra sem forma e vazia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra abismo, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, verso 2, se aplica à terra sem forma e vazia. E a palavra abismo, lá no finalzinho da Bíblia, no último livro da Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, precisa ser entendida a palavra abismo da mesma forma. A terra sem forma e vazia, trevas, totalmente trevas. Assim será a terra durante os 1000 anos. E Satanás ficará preso aqui neste planeta em trevas. Capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 1000 anos. Essa expressão 1000 anos, ela é repetida 6 vezes somente no capítulo 20. Por que Deus repetiu 6 vezes a expressão 1000 anos em Apocalipse 20? Queridos, Deus nos dá a entender, ao falar 6 vezes 1000 anos, Ele nos dá a entender que 6.000 anos são passados. 6.000 anos são passados. E então chega o 7º milênio, que é exatamente o milênio de Apocalipse 20. O milênio de Deus, o sábado milenial, que Deus vai arrebatar a sua igreja para o céu e vai aprisionar Satanás nesse abismo, porque a terra volta a ser trevas, sem forma e vazia. Por isso o Apocalipse 20 menciona 6 vezes a palavra 1000 anos. Você pode ver a primeira vez que Deus menciona, está no capítulo 20 e no verso 2. E amarrou por 1000 anos, novamente no verso 3. No verso 3 você pode ler, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. A segunda vez que Deus menciona a expressão 1000 anos. E agora a terceira vez está no verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a terceira vez que Deus usa a expressão 1000 anos, somente no capítulo 20 de Apocalipse. Agora a quarta vez está no verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E agora, queridos, mais uma vez, no verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esta é a quinta vez que Deus menciona a expressão 1000 anos somente em Apocalipse 20. E agora a sexta vez, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Queridos, Deus nos dá a entender que são 6.000 anos passados de pecado neste planeta Terra. E agora vem o sábado milenial, o 7º milênio, o descanso do planeta Terra, em que Jesus Cristo arrebata a sua igreja. Vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos.
É exatamente isso que diz aqui no capítulo 20, finalzinho do verso 4. Finalzinho do verso 4 diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Queridos, o que é que Deus quer nos ensinar com este capítulo 20 de Apocalipse sobre os 1000 anos? Estes 1000 anos serão a prisão de Satanás. Por 6.000 anos, Satanás está trabalhando intensivamente, espalhando a desgraça, espalhando a infelicidade. Mas agora, Jesus Cristo, o grande vitorioso, ele volta com poder e glória. Jesus Cristo volta exatamente no início deste 7º milênio, no início dos 1000 anos de Apocalipse 20. Queridos, os 1000 anos de Apocalipse 20, eles estão exatamente entre a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, quando ocorrerá a ressurreição de todos os salvos em Jesus Cristo, e também no final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu, exatamente como está em Apocalipse 21. A nova Jerusalém vai descer do céu com todo o povo de Deus, os santos do Altíssimo, que viveram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos no céu. Eles descem junto com Jesus Cristo na nova Jerusalém no final dos 1000 anos. Percebam então que os 1000 anos estão entre a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo e a descida triunfal de Jesus Cristo com a nova Jerusalém e com todos os santos do Altíssimo. Os 1000 anos se enquadram exatamente dentro destes dois grandes eventos. Na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo ocorre a ressurreição dos salvos. E no final dos 1000 anos ocorrerá a ressurreição dos ímpios. Todos os ímpios vão ressuscitar na segunda ressurreição, para o lago de fogo e enxofre. Vamos então deixar que a Bíblia nos elucide, que a Bíblia nos ilumine através do Espírito Santo para entendermos o que vai acontecer no início dos 1000 anos. Aqui diz, queridos, no capítulo 20 e o verso 6, aqui diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando a Bíblia diz primeira ressurreição, é porque existe a segunda ressurreição. Mas bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição reinarão com Cristo 1000 anos no céu. Agora, quando vai ocorrer a primeira ressurreição? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler agora o capítulo 4. Capítulo 4 e o verso 16. Abra sua Bíblia, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Quando ocorrerá a primeira ressurreição? Aqui diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Jesus descerá do céu com alarido. Não será secreta a segunda vinda de Jesus, mas será visível a todos os olhos. Aqui diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia explica a Bíblia. Queridos, os que ressuscitarem, lá em Apocalipse 20, verso 6, diz: os que ressuscitarem na primeira ressurreição, lá eles são chamados de bem-aventurados, porque reinarão com Cristo 1000 anos. E aqui diz, em 1 Tessalonicenses 4,16, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Quando Jesus descer do céu, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês estão percebendo que a primeira ressurreição dos salvos ocorrerá na segunda vinda de Jesus, exatamente no começo dos 1000 anos de Apocalipse 20, porque eles vão viver com Cristo e reinar com Cristo no céu durante esses 1000 anos. Agora, queridos, o verso 17, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, falando agora daqueles que não vão morrer,
daqueles que permanecerão vivos até a volta de Jesus e serão transformados, para poderem ser arrebatados juntamente com os ressuscitados. Diz o verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais. Porém, os mortos santos em Jesus Cristo, eles já ressuscitam glorificados. E agora, os mortos ressuscitados glorificados, juntamente com os santos vivos que serão transformados no abrir e fechar de olhos, eles serão arrebatados e subirão para o céu juntos. É isso que o verso 17 está revelando. Leia comigo o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Como é que nós vamos ser arrebatados para o céu? Nas nuvens, diz aqui. Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Onde nós vamos encontrar Jesus Cristo? Não aqui andando na terra. É Satanás que vai personificar Cristo e vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo. Mas o verdadeiro Cristo, ele desce do céu com poder e glória e não vai pisar na terra, porque nós vamos ser ressuscitados e vamos ser transformados, glorificados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos, nunca mais vamos nos separar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos viver com Ele os 1000 anos e depois vamos descer com Ele na Nova Jerusalém para este planeta que será transformado, recriado para se tornar um novo céu e uma nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, no início dos 1000 anos, portanto, Jesus Cristo volta com poder e glória. Exatamente como 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. No início dos 1000 anos, os mortos em Cristo ressuscitam glorificados. No início dos 1000 anos, os santos salvos são glorificados, são transformados de mortais para imortais. É isso que nós lemos também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui então, a partir do verso 51. Eis, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está claro? Aqui a Bíblia mostra claramente, os mortos ressuscitam glorificados e os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Queridos, vamos receber a imortalidade de Jesus na segunda vinda de Jesus, transformados e glorificados e arrebatados para o céu. Tudo isso no início dos 1000 anos. Agora, queridos, o que vai acontecer com os ímpios na segunda vinda de Jesus, os ímpios que estiverem vivos? Porque os ímpios que estiverem mortos, na segunda vinda de Jesus, eles permanecem mortos, porque só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Lembre-se que quando a Bíblia fala da primeira ressurreição, que é dos santos do Altíssimo, no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, é porque existe a segunda ressurreição no final dos 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios para serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porém, queridos, os ímpios que estiverem vivos agora, quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, eles morrerão. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler aqui no capítulo 2,
e o verso 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O esplendor da vinda de Cristo, a glória que acompanha Jesus Cristo, esta glória que emana dos olhos de Jesus, do rosto de Jesus Cristo, esta glória quando incide sobre os salvos, eles são transformados de mortais para imortais. Porém, esta mesma glória, este mesmo esplendor que vem de Jesus Cristo, quando incide sobre os ímpios, eles são destruídos, eles são aniquilados. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Os ímpios que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus são mortos. Mas os salvos em Cristo Jesus são transformados e seremos arrebatados para viver e reinar com Cristo 1000 anos. O que vai acontecer durante os 1000 anos? O que os santos do Altíssimo, durante os 1000 anos no céu, o que eles irão fazer? Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20 e verso 4. Verso 4. E vi tronos. Quando fala tronos, está falando de juízo. A expressão trono na Bíblia sempre está relacionada a juízo, julgamento. E aqui diz, verso 4. E vi tronos. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. A quem os santos do Altíssimo julgarão durante os 1000 anos que eles estiverem no céu? Todos os ímpios serão julgados, não para ver se vão se salvar ou se perder, porque eles já estão perdidos, mas porque os ímpios serão julgados durante os 1000 anos para determinar a pena, a sentença que eles receberão no final dos 1000 anos. Queridos, a Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, aqui nós lemos no verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo está dizendo que o mundo será julgado pelos santos, quando os santos do Altíssimo estiverem assentados sobre tronos, conforme diz em Apocalipse 20, verso 4, com poder de julgar. Eles vão julgar, eles vão analisar nome por nome de todos os ímpios, para que todos saibam por que eles se perderam. Quais as oportunidades que eles tiveram? Quais oportunidades foram rejeitadas? Qual a razão por que eles se perderam? Tudo isso será esclarecido durante este julgamento, durante os 1000 anos lá no céu. Portanto, queridos, durante os 1000 anos, os santos do Altíssimo estão assentados sobre tronos com poder de julgar. E como é que vai ficar o planeta Terra durante os 1000 anos? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4 nos explica a partir do verso 23. Aqui é uma descrição de como vai ficar a Terra durante os 1000 anos. Observe que esta profecia de Jeremias ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir exatamente quando a Terra se tornar um abismo. A Terra vai se tornar um abismo quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja para o céu e prender a Satanás nesse abismo, em trevas, durante 1000 anos. Veja como vai ficar a terra. Jeremias capítulo 4, versos 23 em diante. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, os céus e não tinham a sua luz. Portanto, será um abismo, de fato. Tudo em trevas, durante 1000 anos. E agora o verso 24. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Durante os 1000 anos não tem nenhum ser humano na terra, porque os ímpios que foram mortos na segunda vinda de Jesus, eles nem sepultados serão. Eles permanecerão como esterco
na terra, na face da terra, sem serem sepultados. A terra ficará desolada e vazia, em trevas. Observei e vi que homem nenhum havia e que todas as aves do céu tinham fugido. Verso 26. Vi também que a terra fértil era um deserto. A terra virará um deserto durante os 1000 anos e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. Destruição total. Assim como a terra será destruída na segunda vinda de Jesus, ela permanece destruída durante os 1000 anos em trevas. Verso 27. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. O planeta continua existindo, mas em trevas, num estado caótico. Por isso é chamado de abismo. Mas, queridos, no final dos 1000 anos, o que acontecerá no final dos 1000 anos? A Bíblia explica a Bíblia. É lindo quando nós percebemos a forma como o Espírito Santo leva você de um verso para outro verso, um verso explicando outro verso. E aqui nós lemos em Apocalipse capítulo 21, o que vai acontecer no final dos 1000 anos. Primeiro vamos ler o capítulo 20 e o verso 7 em diante. Capítulo 20, verso 7 em diante. O que vai acontecer no final dos 1000 anos? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele permanece preso durante 1000 anos porque não tem ninguém a quem tentar. Ele tem 1000 anos para meditar em toda a desgraça humana que ele criou, que ele provocou. 1000 anos Satanás terá para provar que ele pode criar alguma coisa. Ele não vai criar nada, porque só Deus pode criar. Mas, queridos, no final dos 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar. E Satanás não estará mais sozinho. É o que está aqui em Apocalipse 20, o verso 5. Apocalipse 20, verso 5 diz claramente: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Que outros mortos são estes? Os que não participaram da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, o verso 6 diz que é dos bem-aventurados, dos santos do Altíssimo, que vão reinar e viver com Cristo 1000 anos no céu. Mas, e os outros mortos? Ou seja, os ímpios, eles só vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. A Bíblia está dizendo que no final dos 1000 anos existe uma ressurreição chamada a segunda ressurreição. Para que esta segunda ressurreição? Para o lago de fogo e enxofre, ou seja, para a segunda morte. A Bíblia chama a morte no lago de fogo e enxofre de segunda morte. Esta é uma morte eterna. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Apocalipse 21, verso 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, ou seja, os covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Todos os ímpios serão queimados. Queridos, aqui em Apocalipse 20, verso 7 em diante, está explicando o que vai acontecer no final dos 1000 anos. Por isso Satanás será solto no final dos 1000 anos, porque ele terá uma multidão. Ninguém podia contar esta grande multidão de ímpios, de perdidos, como a areia do mar. Apocalipse 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Para quê? Para sair enganando as nações que vão se formar. Vão se formar nações no final dos 1000 anos, porque os ímpios, quando ressuscitam, eles se organizam em nações. Por isso diz aqui no verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog é uma expressão que se aplica aos inimigos de Deus. Vem lá do profeta Ezequiel. Lá do livro de Ezequiel, Gog e Magog eram os inimigos do povo de Deus que nunca foram destruídos, mas aqui eles serão destruídos no final dos 1000 anos, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Satanás vai reunir estas nações, ajuntá-las, convocá-las
para marcharem contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. Eles vão cercar a Nova Jerusalém que desceu do céu. Eles vão tentar tomar a Nova Jerusalém, mas nunca vão tomar, porque Satanás é um derrotado. Satanás é o poder vencido. Jesus Cristo é o grande vencedor. Aleluia! E você e eu somos vencedores com Jesus. E aqui diz o verso 9, capítulo 20, verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Está percebendo, meu querido irmão, minha querida irmã, que no final dos 1000 anos, a santa cidade, a Nova Jerusalém, desce do céu. E aí os ímpios ressuscitam, e Satanás os reúne para marcharem contra a Nova Jerusalém. E quando Satanás cerca a Nova Jerusalém, vai descer então fogo do céu e vai devorá-los. Por isso diz o verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Satanás, todos os demônios, todos os ímpios, a besta que subiu do mar, o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, todos eles estarão no lago de fogo e enxofre. É a morte eterna. Aqueles que são queimados pelo fogo eterno nunca mais ressuscitam. Os efeitos deste fogo eterno são eternos os efeitos. Não vão ficar queimando eternamente, mas os efeitos do fogo são eternos. Queridos, Deus cria agora um novo céu e uma nova terra. Vejam sobre a descida triunfal da Nova Jerusalém do céu. No final dos 1000 anos, esta descida triunfal da Nova Jerusalém, com todos os salvos dentro dela. Leia comigo capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Queridos, a Nova Jerusalém desce do céu no final dos 1000 anos, com todos os salvos. Então os ímpios ressuscitam, porque os ímpios não ressuscitam na primeira ressurreição. Capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Os ímpios ressuscitam e são convocados por Satanás para cercarem a Nova Jerusalém, mas desce fogo do céu e os devora. Eles são destruídos, eles voltam ao nada, eles se tornam cinzas. Queridos, a Bíblia descreve os ímpios como se tornando cinzas debaixo da planta dos nossos pés. A Bíblia menciona em Malaquias, abra sua Bíblia, em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, vamos ler o capítulo 4 de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, e o verso 1 em diante, menciona que os ímpios serão queimados à extinção total, se tornando cinzas. Capítulo 4 de Malaquias, verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Que dia? Lá no final dos 1000 anos, quando os ímpios serão queimados. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Todos serão destruídos, a raiz do pecado, Satanás, e os ramos do pecado, que são os ímpios, todos serão queimados. Verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios não vão ficar vivos, sendo queimados vivos eternamente. Isso seria uma tortura. Deus é amor, Deus é justiça. Queridos, os ímpios morrem e se tornam cinzas. Mas Deus cria um novo céu e uma nova terra para que o seu povo,
Os santos do Altíssimo vivam neste novo céu e nesta nova terra. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 21, queridos. Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. Depois dos ímpios serem queimados, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Diz aqui em Apocalipse 21, verso 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Não mais lágrimas. Não haverá mais morte. Aleluia! A morte foi vencida. A morte é Satanás. E deixou de existir morte. Deixou de existir Satanás. E não haverá mais morte, nem mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Esta promessa é para você, meu querido irmão. Deus vai enxugar suas lágrimas. Deus vai eliminar o sofrimento. Nós vamos viver na eternidade com Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Vamos viver 1000 anos no céu, mas a eternidade vamos viver numa terra renovada. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém. Jesus Cristo terá o seu trono aqui. O Pai e o Filho terão seu trono aqui, na Nova Jerusalém. Nós vamos adorá-lo. Nós vamos viver na presença deste Deus Santo por toda a eternidade. Queridos, estas são as promessas confortadoras de Deus para você. Não importa que você esteja sofrendo hoje, nós ainda não estamos no céu. Nós ainda estamos neste campo de batalha entre o bem e o mal. Nós estamos ao lado de Jesus Cristo, sendo perseguidos, caluniados, mas Ele nos ampara e nos protege. E Ele está dizendo: eu voltarei para buscar vocês. Eu voltarei para buscar vocês. Esta bendita promessa está em João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Queridos, esta promessa de Jesus conforta o nosso coração. Ele volta para nos buscar. Na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Ali é o início dos 1000 anos. E no final dos 1000 anos, nós vamos descer do céu, triunfalmente, com Jesus Cristo dentro da Nova Jerusalém. E então os ímpios serão ressuscitados e queimados. E então Deus cria um novo céu e uma nova terra. Para quem? Para os herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Tudo que pertence a Jesus, pertence a você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, todos nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos remidos pelo seu sangue, nós herdamos com Jesus Cristo todas as coisas. Queridos, Jesus habitará aqui conosco, aqui estará o seu trono, nós seremos o seu povo. Aqui diz o verso 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará conosco, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Alegre-se com este Deus que a Bíblia revela para você. Pai, Filho, Espírito Santo. Não importa que você não entenda plenamente como é a divindade, ninguém entende, mas ela existe, ela é real. O Pai deu o Filho para morrer por nós, e Jesus Cristo derramou sobre você e em mim o Espírito Santo, para implantar em você e em mim a mente de Jesus Cristo, para despertar em nós este desejo de viver no céu com Jesus Cristo, esta paixão por Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo implanta em você, esta paixão profunda por Jesus Cristo, este anseio pela segunda vinda de Jesus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Ele desperte em você esta chama da bendita esperança da segunda vinda de Jesus. E que você e eu nos preparemos para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo.
quando seremos arrebatados para o céu, vivendo com Ele 1000 anos no céu. E que Deus nos dê a alegria de descermos na Nova Jerusalém no final dos 1000 anos, na presença do nosso Deus, e que sejamos os habitantes do novo céu e da nova terra, adorando ao nosso Deus de sábado em sábado, exatamente como diz em Isaías capítulo 66, verso 22 e verso 23, porque nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado. Este é o dia de adoração a Deus na nova terra. Este foi o dia colocado por Deus na semana da criação como dia santo, sagrado, de descanso. E este será o dia que vamos continuar adorando ao Senhor no novo céu e na nova terra. Queridos, deixo aqui o convite de Deus para você, para se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé de Jesus Cristo. Confie nestas promessas que Jesus Cristo está fazendo para você, porque são fiéis e verdadeiras. Aqui diz o capítulo 21 e o verso 6. E disse-me, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Promessa de Jesus para você. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você é filho, você é filha de Deus. Gerados pelo Espírito Santo, vamos viver na presença do nosso querido Deus por toda a eternidade. Alegre-se com esta promessa, regozije-se nela, e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você a bênção que Ele tem reservada para você para hoje. Seja abençoado por Jesus. Eu deixo com vocês a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.